Fala galera do canal Mapa da Cripto, sejam bem-vindos ao canal. Já chega se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho de notificações. Gostaria de comentar com vocês hoje, analisar uma situação com vocês hoje que para mim é muito interessante. Nós sabemos que o mercado cripto hoje está em alta, né, e já tem alguns meses que está em alta. O Bitcoin atingiu o seu topo histórico recentemente, já ultrapassou um pouco. E algumas altcoins também começaram a sua valorização de uma forma mais acentuada. E assim, o que eu gostaria de falar para vocês é que tanto em uma tendência de alta quanto em uma tendência de baixa, nós temos correções. Para quem já ouviu falar de ondas de Elliott, vai entender que tanto um ativo que sobe ou que desce, ele tem as suas variações. Então, normalmente, o que você vai ver, né? O que você vai ver em 100% das vezes, um gráfico ele vai subir e ele vai ter suas correções, que é muito comum acontecer isso. Ontem nós tivemos uma alta do Bitcoin em 73 mil dólares e aí tivemos a correção, algumas altcoins desceram, né? E eu tô aqui diante do gráfico da Spell, mas só que eu não vou analisar a Spell a nível de detalhamento. Gostaria de analisar aqui somente o gráfico, tá? De forma muito básica e simples. Ontem eu falei um pouquinho sobre a modalidade de trade, né? Um pouquinho sobre as mais conhecidas. E hoje eu gostaria de falar para vocês o porquê que você não deve temer uma queda ou quando você deve temer uma queda. Isso num caso onde você está trabalhando com alavancagem ou você talvez entrou num ativo para fazer um trade simples, mas só querer tirar teu dinheiro valorizado e ele começou a corrigir, você ficou com medo e tirou. Tá? Para quem não entende de gráfico, se olhar um valor que você botou desvalorizando, naturalmente isso vai te causar medo se você não entender. Você, sei lá, talvez esteja investindo pelo PicPay, pelo Nubank, sei lá, Mercado Pago, 99Pay, que tem alguns ativos criptográficos. E essas corretoras, plataformas, bancos, enfim, fintechs, elas não possuem os gráficos, no caso o gráfico que nós olhamos aqui, né, que normalmente eu mostro para vocês, que esse aqui é o gráfico da TradeView atrelado à Binance, mas enfim, poderia ser o seu TradeView, que normalmente você já consegue ter uma análise mais fidedigna. Então vamos pro vídeo, tá? Gostaria de mostrar para vocês aqui. Vamos lá, estamos aqui no gráfico da Spell. E a primeira coisa que eu vejo num gráfico quando eu entro num ativo é se ele está em tendência de alta. O que é a primeira coisa que eu faço? Isso aqui é como se fosse uma regra. A primeira coisa que eu faço é traçar a linha. Primeira coisa que eu faço é traçar a linha. E normalmente eu visualizo o ativo no tempo gráfico diário ou semanal. Decidi fazer no diário hoje, só para vocês entenderem o que eu estou vendo aqui, tá, galera? Eu estou vendo aqui uma figura triangularizada, mas só que dessa vez eu não vou traçar aqui o gráfico para poder fazer a figura. Quero deixar bem claro para vocês que eu não quero fazer isso. Esse não é o intuito do vídeo hoje. Eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe. Como que você traça a linha? Você pega aqui, clica aqui no canto esquerdo, né, essa área aqui, e você começa a esticar a linha, tentando encostar nos candles, tá? Tem gente que vai no caso, traçar a linha pegando só os corpos reais, ou tem gente que vai traçar a linha pegando os pavios, que é essa parte aqui dos candles, ó, essa vela aqui, tá vendo? Ó, vela, vela. E eu decidi fazer esse traçamento de linhas aqui, pegando só as velas, porque eu acho que eu teria talvez um ângulo melhor para olhar o ativo. E o que eu estava observando, tá? Esse ativo aqui que foi Spell subiu até mais ou menos 18, 17. Eu não vou contar os zeros aqui, né? 0.0001 e tudo mais. Vou contar só o 18 e 17. Você vê aqui no cantinho, né? Essa região aqui. E aí esse ativo, na minha opinião, ele tinha se afastado muito dessa linha aqui, ó, que é a linha de tendência de alta. Mas só que eu não olho um ativo somente pela sua linha de tendência de alta, tá? Eu gosto de fazer uma harmonia,
eu gosto de fazer uma análise olhando também outros indicadores. E essa aqui é a média móvel de 20 períodos. É uma média móvel que tem uma grande importância quando você visualiza o gráfico de maneira mais macro. Por quê? Se você for observar aqui, ó, esse ativo subiu e quando desceu tocou na linha. Subiu, se afastou da linha aqui de baixo azul que eu tracei e desceu na linha. Subiu demais. O que fez depois? Bateu na linha aqui, quase bateu na linha dessa vez aqui. Subiu de novo e aí fez o quê? Bateu na linha. Tendência de alta. Eu tracei a linha assim, ó, tentando encostar no máximo de candles possíveis, tá? Pelo menos na sua ponta aqui. Peguei nessa ponta aqui, peguei nessa ponta e peguei dessa forma aqui, tá? Ou poderia talvez fazer aqui, ó, dessa forma aqui. Seria super normal, tá? Fazer dessa forma aqui. Por quê? Fazer assim, a linha ficaria muito inclinada e eu não gosto de fazer isso, que eu acho que... Acho não, o gráfico ele não vai para cima com essa potência toda a nível de ficar totalmente inclinado, a não ser que ele desça depois. Olha aqui, ó. O que ele fez, ó. Subiu, ficou inclinadíssimo. Subiu demais. Ficou totalmente vertical e aí depois desceu. Então eu gosto de fazer esse traçado aqui, ó. Gosto de fazer esse traçado aqui, tentando acompanhar a média móvel de 20 períodos, que é nesse caso o que estava mostrando aqui esse gráfico. Então, o que o ativo fez? O ativo bateu na linha e voltou a subir. Para quem comprou aqui em cima, esperando uma alta maior, foi prejudicado. Por quê? O ativo corrigiu. É normal. É normal acontecer isso. E aí, para quem for inteligente, entende minimamente gráfico, aproveitou esse momento que ela tocou aqui nessa linha e aí comprou aqui. E aí tá esperando subir. Ah, Abner, e se descer mais um pouco? Ah, eu acredito que esse ativo possa vir aqui na média de 50 períodos, que também é uma ótima média para você poder olhar esse ativo. Se por acaso você não sabe o que é média, vou explicar basicamente aqui. Imagina que nós estamos aqui nesse candle aqui vermelho, ó. Isso aqui é uma vela que representa a variação que teve dentro de um dia. E se você for contar aqui para trás, ó, 1, 2, 3, até mais para trás, você vai contar 20 candles para trás. E se você pegar e fazer a soma de todos os valores fechados e dividir por 20, você tem exatamente esse preço aqui, que eu gosto de chamar a média móvel de uma indicadora de preço justo, tá? Então é como se, assim, quando subiu aqui e se afastou muito, é como se tivesse ficado caro. Eu olho como se tivesse ficado caro. Então, qual o preço justo para comprar? Quando ela voltar para essa região aqui, que no caso foi de 12,58. Ela desceu um pouquinho e voltou de novo a subir, respeitando a sua tendência de alta, tá? Em qual momento que você deve olhar o ativo para ver se ele vai voltar a subir novamente, tá? Eu gosto de descer para tempos gráficos bem menores, né? Que eu tô aqui no diário, agora eu vou para o gráfico de 1 hora, tá? Vou esticar aqui o gráfico de 1 hora. Aqui você já tem um outro ângulo, ó, parece que está em queda. Quando a gente viu no tempo gráfico de 1 hora, a aparência que estávamos tendo era de uma alta. E de fato estamos em alta. É o tempo gráfico maior. É assim que a gente analisa. E no tempo gráfico de 1 hora, nós estamos em uma pequena queda. Esse é o mesmo gráfico, mas de maneira fragmentada. Falou, galera? E o que eu faço aqui? Se você for observar aqui, ó, nós estamos em tendência de baixa numa hora. Aqui, ó. O gráfico subiu aqui. Subiu, 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 se afastou muito dessa linha, dessa média, né? A média móvel de 20 períodos, nesse caso pegando cada candle é equivalente a 1 hora. Subiu, se afastou muito e começou a descer. Começou a descer. Se nós estamos em tendência de queda numa hora, você pega a linha aqui no canto esquerdo e você tenta linkar o máximo de topos, tá? O máximo de topos, aqui, ó. Esse topo aqui, topo aqui. E aí ela veio descendo. Ah, bem, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque esse ativo ele só vai ter um panorama de alta
quando ultrapassar essa região aqui, acima dessa linha azul, que é a linha de tendência de baixa, e começar a trabalhar em cima dela, acima dela. Começou a trabalhar acima dela aqui e permaneceu em alta fazendo essas ondas assim, nós estamos novamente em tendência de alta no tempo gráfico menor. Então assim, Abner, então quer dizer que no tempo gráfico maior nós estamos em tendência de alta, no tempo gráfico menor nós estamos em tendência de baixa, e eu posso acreditar que ela vai começar a aumentar de preço de novo se ela ultrapassar essa LTB aqui, né, linha de tendência de baixa. É exatamente isso. E aí, o que que o ativo está tentando fazer nesse momento, ó? Eu vou descer aqui para o tempo gráfico de 5 minutos. Nesse exato momento, a Spell, ela atingiu o fundo e ela está começando a reagir. Ela está começando a reagir. Vou esticar bem o gráfico aqui, galera. Preste atenção só nas velas, tá? Que eu vou traçar a linha aqui. Preste atenção somente nas velas. Vou pegar aqui a linha e vou traçar aqui. Enquanto a Spell estiver trabalhando dessa forma aqui, fazendo essas ondas aqui para cima, nós ainda estamos em tendência de alta, nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos. E aí, o que que nós esperamos aqui em relação à reversão, tá? Essa aqui é a linha que eu tracei naquele gráfico diário. Então, assim, para acreditarmos em uma reversão, nós temos que ultrapassar esse topo aqui e continuar subindo. Continuar subindo. Porque se por acaso, vou pro gráfico de uma hora aqui de novo, para você entender o que eu tô falando. Essa aula acaba sendo um pouco avançada para quem não entende, tá, galera? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu vou tentar responder vocês nos comentários. O ativo desceu, 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 desceu aqui. Quando que nós podemos esperar uma correção um pouco mais forte da Spell? Se ela bater aqui e não romper. Aí ela vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar, ela vai bater aqui. Ou talvez nem chegue a bater. E aí depois faz isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, ela iria lá mais ou menos em... Deixa eu ver aqui. Mais ou menos em 11,78. E aí talvez poderia até ultrapassar essa região aqui que acabou indo mais baixo. Falou, galera? Então, assim, essa aqui foi uma pequena aula de como funciona a LTB e a LTA. Foi uma aula, digamos que um pouco extensa, mas eu quis tentar explicar de uma maneira mais simples para vocês. A linguagem que normalmente eu vejo gráfico e utilizo é muito mais técnica, tá? Eu normalmente eu vejo média móvel, eu vejo RSI, indicador de volume, MACD, eu utilizo técnica ondas de Elliott, análise de Wyckoff. Então, assim, eu normalmente avalio de uma forma bem expansiva, mas só que uma forma simples de você avaliar um ativo é você traçar linha. Se você aprender a traçar linha e aprender a começar a ver os padrões gráficos, que nesse caso aqui está se formando, vou botar no diário para a gente ter uma noção. Nesse momento, nós estamos fazendo dois padrões gráficos, que é uma cunha arredondada aqui, que normalmente rompe para cima, mas rompeu para baixo dessa vez. Ou nós estamos aqui numa cunha, num triângulo simétrico, tá? É uma figura triangularizada que normalmente rompe para cima. Dessa vez teve um pequeno rompimento para baixo, mas só que enquanto nós não começarmos a ver os outros candles sendo desenhados aqui para baixo, segue o game, tá tudo normal, estamos em tendência de alta normal. Isso aqui foi só uma correção natural do gráfico, tá bom, galera? Fica o meu grande abraço para vocês. Tô muito feliz de ter gravado mais uma vez, não sei quando que eu vou poder gravar aqui novamente, mas fico com essa pequena aula. Vou ficar muito feliz de estar trazendo outros vídeos aqui para vocês, analisando talvez um ativo que você tem interesse. Você comenta aí abaixo na zona dos comentários, seja para falar sobre um feedback em relação ao vídeo, seja para você falar sobre um ativo que você está de olho e você talvez não sabe fazer uma análise gráfica, ou talvez até sabe, mas só que quer ter um panorama de um outro analista, tá bom, galera?
Um grande abraço para vocês, um beijão no coração e tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau, galera.